Olá, hoje eu vou falar tudo sobre a duloxetina, que é o princípio ativo do Cymbalta, do Velija, do Symbi. É uma das medicações mais solicitadas, tanto aqui no YouTube, nos comentários, como nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Eu vou responder se essa medicação serve para ansiedade, para depressão, se serve para fibromialgia, será que ela causa problemas sexuais, será que ela engorda? Eu vou falar sobre tudo isso hoje no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. Então hoje, como eu falei na introdução, a gente vai falar sobre a duloxetina, que é o princípio do Cymbalta, do Velija, do Symbi e de várias outras marcas de genéricos e de similares, né? A ideia é que a gente está fazendo essa série falando sobre cada uma das medicações para tirar os mitos que cercam os remédios psiquiátricos e para que você possa ter informações para conversar com o seu médico, mas nunca, jamais é recomendável a auto-administração ou uma autoprescrição de qualquer medicação, ok? E antes de começar, então, eu peço para você que não é inscrito no nosso canal que possa se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações para receber um alerta toda vez que a gente colocar um conteúdo novo. E se você gostar do vídeo, depois lembrar de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que possam se beneficiar com essas informações. Bom, então vamos lá. Duloxetina, ela é um antidepressivo de que classe? Ela é um inibidor da recaptação de serotonina e de noradrenalina. Então, para quem assiste, o meu canal, para quem vê os outros vídeos, a gente pode perceber que ela é da mesma classe da venlafaxina, que é o Effexor, o Venlift. Então, a duloxetina e a venlafaxina, elas são da mesma classe medicamentosa, que são inibidores da serotonina e da noradrenalina. Tem muitas pessoas que chamam esses antidepressivos de antidepressivos duais, porque eles agem principalmente em dois neurotransmissores, ou seja, eles têm um espectro de ação, eles, entre aspas, pegam mais neurotransmissores do que os inibidores da recaptação seletiva da serotonina, que é o Lexapro, a fluoxetina, a sertralina, que vocês podem encontrar vídeos, sobre essas substâncias aqui no canal. Bom, para que a duloxetina é indicada? Então ela é indicada para depressão, para transtorno de ansiedade generalizada, ela pode ser indicada para incontinência urinária, a gente vai conversar, ela tem um efeito no glutamato que pode ajudar nisso, ela pode ser indicada para outros transtornos ansiosos. Agora, o que faz dela talvez diferente de outros antidepressivos é que ela tem uma indicação muito clara, ela é muito usada para quadros de dor neuropática, a dor cuja origem é uma alteração do nervo, do neurônio, e também para fibromialgia. Então ela serve para depressão, para ansiedade, para incontinência urinária e para dor crônica, incluindo fibromialgia. Como que ela age no corpo? A duloxetina, então, como o próprio nome diz, ela inibe a recaptação da serotonina e da noradrenalina. Então, ela inibe a recaptação, faz com que esses níveis aumentem na sinapse. Então, ela tem um efeito na serotonina e na noradrenalina. Só que o que é importante, a gente vai conversar isso também quando a gente for falar das doses. Ela tem um efeito para serotonina em doses menores e conforme a gente vai aumentando a dose dela, esse efeito ele vai ficando mais intenso também para noradrenalina e em doses mais altas ela começa a ter um pouquinho de efeito na dopamina. O efeito na dopamina não é tão alto, mas ela tem um pouquinho de efeito na dopamina e ela também tem alguma ação num outro neurotransmissor que a gente não fala muito aqui, que é o glutamato, que é um neurotransmissor que ele é excitatório, ele faz os neurônios se comunicarem melhor. E por conta dessa ação, ela pode ser usada também na incontinência urinária, fazendo com que a bexiga, os neurônios da bexiga se comuniquem melhor para que a pessoa possa ter aí um hábito urinário mais saudável. Bom, qual que é o tempo de ação? Quanto tempo ela demora para fazer efeito? Assim como os outros antidepressivos, ela não faz efeito rápido. O que vem rápido são os efeitos colaterais. Então, todo antidepressivo, o efeito colateral, ele vem antes dos efeitos terapêuticos, Então, nas 2 primeiras semanas, tem mais efeito colateral, depois eles vão caindo e o efeito terapêutico começa a subir. Então, o tempo de ação é em média de 2 a 6 semanas para a gente ver a melhora e uma média de 4 semanas.
Se depois de 8 semanas não tiver havido melhora nenhuma, talvez ele não vá funcionar para aquele paciente. Se a melhora ela for parcial, é possível que o médico reavalie e ele vá ajustando a dose para ter um benefício maior, porque como a gente vai falar, a dose, no caso da duloxetina, é importante. A dose, claro, é sempre importante para toda medicação, mas no caso dessa medicação e também da venlafaxina, ela é muito importante porque ela muda o mecanismo de ação da substância no corpo, ok? Bom, e vamos falar então um pouco das doses, né? Quais são as doses terapêuticas? Normalmente a gente começa a duloxetina com 30 miligramas, só que 30 miligramas não é considerado uma dose terapêutica. A dose terapêutica, né, o intervalo, ele varia de 60 até 120 miligramas, então são essas as doses consideradas terapêuticas. Normalmente a gente começa com 30 miligramas para diminuir os efeitos colaterais que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então é interessante saber que 30 miligramas normalmente é uma dose muito inicial, a gente vai ter que aumentar. Bom, mas vamos entender um pouco. As doses terapêuticas para depressão, para ansiedade, para fibromialgia são de 60 a 120 miligramas. Acima de 120 miligramas não é recomendável. Por quê? Porque conforme vai aumentando a dose, aumenta o efeito da noradrenalina e pode levar a aumentos de pressão arterial. Algumas pessoas mais sensíveis podem ter esse aumento acima de 90 miligramas. Então, para pessoas que têm essa questão de pressão já um pouco não tão controlada, é importante fazer esse monitoramento a partir de 90 miligramas. Mas a maioria das doses é de 60 a 120. Para incontinência urinária, pode-se usar doses mais baixas, que elas variam entre 20 e 80 miligramas. Não é um uso muito comum, mas só para quem tiver essa questão, só para vocês saberem, para incontinência urinária a dose é um pouquinho menor. É interessante saber que até 60 miligramas a duloxetina, o Cymbalta, ele mexe só na serotonina. A partir de 90 miligramas ele começa a ter um efeito na noradrenalina também. Então ele continua aumentando a serotonina e começa a aumentar a noradrenalina, e a partir de 120 ele começa a ter um efeito mais na dopamina. Então a dose é importante. Se a pessoa ela já tentou um antidepressivo inibidor da recaptação da serotonina, não adianta ela tomar uma dose de 60 miligramas, por exemplo. Na maioria das vezes vai ter que ser aumentada a dose para 90 e para 120 miligramas, caso a pessoa tolere, né? E é importante entender que, ao contrário da venlafaxina, que também tem um mecanismo parecido, a duloxetina aparentemente aumenta mais a noradrenalina do que a própria venlafaxina. E quanto mais noradrenérgico, por conta desse efeito, ela tem um efeito maior para a questão da dor. Então, o mecanismo da dor ele tem a ver muito com a neurotransmissão da noradrenalina, um pouco com a serotonina, mas muito da noradrenalina. E por conta desse efeito muito noradrenérgico, a partir de 90 miligramas, a duloxetina pode ser muito eficaz para dor crônica e fibromialgia. Ok? Então as doses são essas. Quais são os efeitos colaterais? Como eu conversei então nas doses, um dos efeitos que pode ser grave, tem que tomar cuidado, é uma elevação de pressão que pode começar acima de 90, mas que ela fica mais importante acima de 120. Então, para pacientes que têm essa questão, é importante conversar com o médico e que o médico oriente uma monitorização uma vez por semana, pelo menos, da pressão arterial, ok? Para quem não tem essa questão, pacientes jovens em geral, isso não costuma ser um problema. O que ela pode dar de efeito colateral? Então, a maioria dos efeitos são no início, nas 2 primeiras semanas. Inclui náusea, inclui um aumento de ansiedade, de irritabilidade no início do tratamento. Ela pode dar sonolência, mas não é comum. A maioria das pessoas não tem sonolência com a duloxetina, tanto é que a gente costuma orientar o paciente a tomar de manhã, mas algumas pessoas podem ter. Pode ter alteração intestinal, incluindo um pouco de diarreia, pode diminuir um pouco o apetite. Esses efeitos todos, eles são, em geral, transitórios, mais comuns no início do tratamento. Por isso que a gente tem que ir devagarinho no começo.
Um efeito que pode sim acontecer, assim como nos antidepressivos somente serotoninérgicos, é uma alteração de libido. Por quê? Porque apesar de também mexer na noradrenalina e na dopamina, que às vezes até pode melhorar um pouco a libido, a duloxetina também atua na serotonina. E para quem quer ver, tem uma live minha que eu explico por que a serotonina altera a libido. É por conta de um receptor 5-HT2A, tem nessa live que eu falo sobre isso. Então, como ela mexe na serotonina, ela pode levar a uma diminuição de libido, a um retardo do tempo para o orgasmo. Então, se demora muito para chegar no orgasmo, tanto para homens quanto para mulheres, e é raro dar algum grau de impotência, de dificuldade de ereção. Isso é descrito, mas não é muito comum. O que a gente observa é diminuição da libido e retardo do tempo para o orgasmo, tanto no homem quanto na mulher. Em geral, esse efeito na parte sexual é menor do que a gente vê nos inibidores da recaptação da serotonina, como na fluoxetina, na paroxetina, no próprio Lexapro. Então a gente vê menos nesse tipo de antidepressivo, na duloxetina, mas pode acontecer sim. Ok? Bom, na gestação, idosos e crianças, que eu sempre gosto de falar, a duloxetina não é muito estudada, não tem muitos estudos de eficácia nem de segurança, então a gente recomenda não ser usado, até porque em idosos, né, que normalmente usam outras medicações, a duloxetina ela tem uma interação medicamentosa que não é pequena, então ela pode interagir com vários outros remédios, incluindo remédios anticoagulantes, que podem até precipitar alguns tipos de sangramento. Então, para idosos, gestantes e crianças, ela não costuma ser uma boa opção. Bom, resumindo, então, a duloxetina ela é muito eficaz. Eu gosto desse antidepressivo, eu uso muito para depressão, eu uso muito para ansiedade, principalmente naqueles pacientes que têm um sintoma com menor energia, menor disposição, porque a noradrenalina ela pode melhorar essa parte de ânimo, de energia, de prazer. Ela é muito boa para quem tem depressão e ansiedade junto com fibromialgia ou junto com uma dor crônica, então a gente acaba usando bastante ela nesses casos. E ela costuma ser bem tolerada se a gente for devagarinho, né? Se a gente for colocando bem devagarinho, explicando, né? A pessoa, o paciente está ciente que no começo pode dar um pouco desses efeitos colaterais. Tem que tomar cuidado com a questão de pressão arterial. Não é uma coisa tão importante para quem é jovem, para quem não tem esse problema de pressão, mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, certo? Bom, espero que eu tenha esclarecido a maioria das dúvidas. Se vocês têm alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários. Na medida do possível eu vou respondendo, são muitos comentários. Eu, infelizmente, não consigo responder todos, mas na medida aí do possível eu vou respondendo alguma dúvida que for, né, plausível de responder. Dúvidas muito específicas, infelizmente, a gente não pode responder. O CFM, né, Conselho Federal de Medicina, não permite a gente fazer consultas online, então isso não pode ser feito. Mas eu queria que vocês colocassem aqui as dúvidas nos comentários, se vocês conhecem alguém que toma, se vocês também já usaram ou já ouviram falar ou já tomaram essa medicação, ok? Bom, vou ficando por aqui, deixa aqui o seu like se você gostou do vídeo e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá, tchau, tchau!